sem nenhum pingo de motivação, partiu trabalhar. Fala sério, com uma sogra dessa, que deixa a mesa pronta pra você tomar café e compra seu café, que você gosta. Faz muito tempo que eu não venho aqui, vai fazer uma semana, amanhã. A plantinha tá quase morrendo e eu tava morrendo de saudade. Eu também tava morrendo de saudade desse cachorro lindo, meu Deus! Daqui a pouco eu entro em reunião, mas eu queria pegar esse tempinho, antes de me preparar para a reunião, queria mostrar o livro que acabou de chegar. Esse livro estava muito na minha lista de livros para ler, porque eu não tenho uma lista de livros do ano, eu tenho uma lista de livros da vida. E aí eu vou escolhendo assim, ó. Madame Bovary. Que fedorento. Nossa, muito bons os desenhos de antigamente, né? Desenho como assim? Os desenhos mesmo. As pinturas. Ah, os quadros. Mitologia e tal, era muito bom. Entendi. Tem um livro, uma socióloga, ela é brasileira, inclusive, ela é mineira. Ela pega só imagens que representaram mulheres para contar a história das mulheres. E aí ela pega 3 principais símbolos. O primeiro que é o primeiro que são as bruxas. Aí ela vai contar essa história a partir das imagens que foram produzidas, tanto assim, na verdade, só imagens mesmo, tipo de pinturas, etc. Contar a história a partir disso, porque, no final das contas, essa foi a primeira comunicação em massa que teve. E Maria e Madalena, que aí ela colocou tudo, elas duas em um combo só, e as stars de Hollywood, essas estrelas de Hollywood. Nossa, interessante ela. O nome é A Imagem das Mulheres no Ocidente Moderno. Aí tem caso você não queira ver o livro, mas você se sinta interessada, tem um vídeo dela sendo entrevistada pelo Leandro Carnal. Ela é muito da hora. Ela foi a mulher assim que me fez falar assim, tem alguma coisa esquisita aqui no feminismo. Legal. Porque ela traz uma história muito de como as mulheres usaram o lado... Como as mulheres sempre foram muito subversivas e elas usaram os pontos fracos para sempre para estar em evidência. Como é que chama a mulher? O nome dela é Isabelle Anchieta. Mas enfim, eu vou começar dessa vez falando porque você já falou nas outras, né? Eu preciso mostrar serviço. Não importa o quanto de tempo eu te der, eu te dou 10 minutos. Você vai chutar todas as opções que vierem na sua cabeça. Você não vai adivinhar o que eu acabei de fazer aqui nesse computador. Vou colocar meu celular no tripé. Eu acabei de roubar o emprego de uma advogada. O meu teclado e o ChatGPT fizemos um contrato. Acabei de enviar um contrato para uma influenciadora, gente. Meu Deus, há umas semanas atrás conversei com a influenciadora. Fizemos outra reunião e agora fechamos oficialmente com o envio do contrato. Se você voltar alguns episódios atrás, você vai ver que eu e Igor fomos pra rua fazer alguns vídeos, onde a gente sai entrevistando algumas pessoas. A gente não parou de fazer os vídeos, mas a gente deu uma pequena pausa pra reorganizar algumas coisas, pra ver onde a gente estava errando, onde a gente precisava melhorar. E uma coisa que a gente percebeu, dentro desse processo todo, é que nós não estávamos dando os pequenos passos, talvez, possíveis. Então, alopramos e fomos fazer o que a gente faz de melhor. Isso aqui que eu vou dizer agora é a base. Aproveita já e anota que essa daqui é uma das bases da nossa estratégia, porque se daqui a alguns anos, quer dizer, se daqui não, quando daqui a algum tempo, anos também não vamos exagerar, né? Não vamos deixar pra tão tarde, assim, daqui a algum tempo, assim, que você fala assim, caraca, essa menina não é que ela conseguiu mesmo. Aí você anota pra você saber que essa daqui foi uma das estratégias, que é aloprar e dar pequenos passos com as ferramentas que você tem.
buscamos melhorar. Mas enquanto a gente não melhora, a gente dá o nosso máximo e o nosso melhor com o pouco que a gente tem. Então a gente aloprou e falou assim, a nossa estratégia era produzir conteúdos e ter influenciadoras, outras comunicadoras no projeto com a gente, porque a Solta não é sobre mim, não é sobre a minha cara, ou até mesmo da Giovana, que é a nossa sócia. É sobre coletivo, é sobre várias. Então a gente tem como projeto ter mais mulheres comunicando a Solta. Só que isso aqui, ó, é que nos falta, né? Falta verba. Só que a gente aloprou e a gente pensou assim, não, vamos pensar aqui como que a gente pode fazer para que seja justo no agora e seja possível no agora. Então a gente chamou a Monique, que é uma influenciadora, para fazer um projeto piloto com a gente. E um projeto que vai caminhar, sabe, pro que a gente quer. A gente gostaria de estar fazendo algo com várias influenciadoras, mas por que não começar com uma? Por que não começar com um projeto piloto? E vendo pouco a pouco como as coisas vão se encaminhar. Apesar de uma cara cansada, batida, derrotada, tô muito feliz. Sempre muito legal ver as coisas caminhando devagar. Apesar de que estamos num momento de plantar, e aí o momento de plantar não é o mesmo de colher, dá uma certa ansiedade, dá uma certa vontade de colher mesmo verde, mas a gente sabe que a gente tá plantando, então em breve a gente colhe maduro. Isso é uma observação que no futuro, quando eu voltar nesse vlog, eu vou falar por que eu não gravei, nem que seja um pedacinho da reunião com a Monique. Olha, meu Deus. Coisa boa de como a minha audiência é ridicularmente pequena, eu posso compartilhar os bastidores sem nenhum pudor, sem nenhum medo. Porque poucas pessoas vão ver, e aí essas pessoas provavelmente não conhecem a Solta, então vai ser bem tranquilo. Não é, por enquanto não é segredo, porque quando este vídeo tiver mais visualização, aí o trem já vai ter ido pro ar, entendeu? Então tá assim, de boa, tranquilo. E eu vou compartilhar com vocês. Hoje, dia 10/6, a gente tá dando início, quer dizer, não agora, né? Mas nesse momento a gente está começando este projeto aqui, que é o Jornal da Vida Fitness. Vai ser um jornal com... Essa daqui a gente pode chamar de uma submarca da Solta, onde a Monique, que é a influenciadora que a gente está fazendo a parceria, ela vai ser a apresentadora desse jornal. A Monique é um arraso. Como a gente começou a Solta com a Solta Move, que está dentro do Universo Fitness, a nossa influenciadora, e também o nosso programa é do Universo Fitness, que é o mercado e o universo que a gente está explorando. Tem muito pano para a manga do Universo Fitness, então a gente está aqui dando o nosso segundo passo. A Vida Fitness que não passa no seu feed, a notícia aqui. Vai ser um jornal meio cômico, meio engraçadão, assim. Essa daqui é a nossa apresentadora. Quando o primeiro vídeo estiver ao ar, ele vai aparecer aqui no vlog. Ah, só uma curiosidade. Eu já tinha feito um vídeo piloto desse jornal. Deixa eu mostrar. Esse aqui é o perfil da Solta Move, lá no Instagram, aqui. Milhares de mulheres que tiveram benefício da saidinha de final de ano ainda não voltaram aos treinos. O acordo é que elas voltassem após o feriado de Natal. Enfim, eu fiz uma versão porque a gente queria botar alguns projetos em ação, mas a gente viu que a melhor opção era a gente fazer do jeito que a gente tinha planejado, que é criar estes programas com parcerias com outras comunicadoras e influenciadoras. E aí a gente botou isso pra rodar. Tô aqui tomando meu café super errado. Errado porque acabei de comer bolo de arroz. Não deveria estar comendo uma proteína, sabe, um ovo, um frango. Mas enfim, eu queria ser menos chata em relação à reclamação, mas todo dia eu tenho que passar pelo limbo, pelo Vale da Morte, pelas sombras do Vale da Morte. De, meu Deus, o que eu estou fazendo? Vai dar certo isso? Eu vou conseguir alcançar as coisas que eu quero? Mais um dia, mais uma reunião. Parece que eu tô com roupa de dormir, mas é só o meu moletomzinho, porque tá meio frio.
Essa semana a gente tá fazendo um intensivão, assim, de reuniões, porque a gente vai mudar o produto da Solta. A gente tem hoje 3 jornadas baseadas em objetivos. Quando a aluna entra dentro da plataforma, ela vai escolher dentro de 3 objetivos: emagrecimento, saúde mental ou força e condicionamento físico. E aí, se ela escolhe emagrecimento, ela vai pra jornada Além do Espelho, que é uma jornada com 12 calendários, que começa do iniciante ao avançado. Aí, se ela escolhe força, ela vai pra Mais Forte que Nunca. E se ela escolhe saúde mental, saúde geral, na verdade, ela vai para a saúde dos pés à cabeça. Cada uma dessas jornadas segue a mesma lógica, de um calendário de 12 meses. Cada mês a aluna recebe um novo calendário que vai do iniciante ao avançado. Isso deu super certo dentro da plataforma. Quando a gente fez essa divisão ali por objetivos, as alunas ficaram mais engajadas, elas estão retendo mais. Mas a gente começou a perceber uma tendência, assim, das nossas alunas, não só das alunas, mas o fitness como um todo, buscar o treino de força. E também a gente sabe que o treino de força, ele é muito eficiente para todos os objetivos. Ter o treino de força como base é muito eficiente. E aí a gente começou a pensar, e se a gente mudasse a metodologia em si, da plataforma como um todo, mas das jornadas, onde todas as 3 jornadas vão ter como base o treino de força. Claro, cada uma vai ter a sua especificidade, mas todas vão trabalhar o treino de força como base. E aí vamos entender aqui treino de força com treinos com equipamentos. E essa é uma coisa bem resistente, assim, né, para as pessoas que treinam em casa. Pelo menos sempre foi. As pessoas que treinam em casa, elas não querem investir em equipamentos, mas a gente está percebendo ali uma mudança entre as nossas alunas, a gente está percebendo uma mudança e um amadurecimento de que é importante o equipamento, é eficiente treinar força em casa. Então a gente tá percebendo isso, tá dando uma olhada se a gente tem dados para realmente fazer com que isso faça sentido e como que isso seria. E aí hoje a gente vai mais ou menos bater o martelo. Não, hoje a gente vai bater o martelo para que amanhã, sexta-feira, a gente já tenha 100% dessa nova estrutura finalizada, para aí a gente já começar na execução dessa atualização e dessa melhora da plataforma. Ah, é tão legal, tá vendo? É sempre massa, porque a gente vai fazendo as coisas assim, ó, pouco a pouco, sabe? Por falar em pouco a pouco, eu tô fazendo uma coisa, eu vou colocar de novo o celular aqui, que tá sendo muito legal, que é um diário de todas as coisas que eu fiz ou estou fazendo ou preciso fazer. Então, todos os dias, no início do dia, a primeira atividade que eu faço é sentar aqui e escrever no meu diário. Esse aqui é um diário profissional, digamos assim. São sobre as coisas que eu fiz no dia anterior, ou que eu deixei de fazer, as coisas que eu tô pensando. E isso tá me trazendo uma consciência muito interessante. Do tipo assim, tá, a gente conversou que a gente precisa melhorar esses pontos aqui, mas aí eu observei, dentro ali, analisando os meus diários, as minhas fichas do dia, que, cara, eu não tô colocando tanta energia assim nessas coisas que a gente viu que a gente precisa melhorar. Eu tô gastando muito tempo numa parte mais operacional. E eu preciso conseguir fazer os dois ao mesmo tempo, né? Tanto melhorar outras coisas, pensar numa forma mais estratégica e tá dentro da operação. E tá sendo muito interessante porque eu comecei a perceber onde que eu tava exagerando, sabe? Tô exagerando demais aqui no operacional. Talvez dê pra eu tirar um pouco, olha, não, calma. Beleza, aqui você agiu com a emoção, né? Você escreve tudo que você agiu com a emoção. Agora vamos ser um pouquinho de razão? Vamos... Tananã. E isso já fez com que eu tirasse várias coisas do papel. Juro. Inclusive, hoje, depois da reunião, eu já comecei, mas agora depois da reunião, 100%, eu vou finalizar a escrita de um projeto que a gente tem, que é o Treine Comigo, que é chamar influenciadoras pra literalmente gravar treino vlog, que é uma coisa assim que a gente não vê, eu nunca vi aqui. E acho que vai ser um projeto que a gente também tem como ideia e que é super possível de ser feito agora e que ele só vai sair do papel claro, com insistências e conversas que eu vou tendo junto com o Igor, mas também dessa percepção do diário. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Ai, já deu 3 horas. Não vai rolar. Uma coisa que eu já percebi aqui, diferença do meu e do seu, se a gente pudesse separar em 3 níveis de iniciantes, sei lá, uma iniciante 0, que é aquela que não sabe nada.
Uma que tem a ideia de que precisa treinar força, mas ainda não faz os treinos. E a iniciante 2, que talvez seja essa daí. Eu tive uma percepção assim, de que você descreveu uma iniciante 2 e eu uma iniciante mais iniciante, mas vamos lá. Uhum. Eu pensei nisso também na hora que eu tava pensando na aluna ideal, nos níveis de iniciante. Que delícia. Tava lendo e dormindo. Dormi um pouquinho, lia. Dormi um pouquinho, lia. E não levantei da cama. Desde o almoço até agora são 5 horas. Não tenho relógio. E eu vou fazer algo que nenhum ser humano deveria fazer, que é passar café às 5 horas da tarde. Mas antes, eu vou tomar água. E a quantidade de água que eu vou tomar aqui, com certeza, assustaria até uma vaca. Porque eu tô sem tomar água desde o almoço. Então... Nossa, meu cabelo, Deus me livre. Esse cabelo aqui assusta qualquer cabeleireira, né? Comecei a ler Madame Bovary, ainda não tenho nada de muito interessante pra dizer. Existem tempos em que a gente planta e existe o tempo que a gente colhe. Não importa o quão cansada a gente tá, a gente vai ter que ter paciência nos momentos de plantação. Não tem como. Por exemplo, eu ainda tô muito longe de alcançar o que eu quero alcançar, mas nesse momento o foco tá em plantar, não tá em colher. Então, mesmo que seja muito difícil, mesmo que seja muito complicado, mesmo que todos os dias eu tenho que acordar e ser a minha própria motivadora e coach e não sei o que, eu vou ter que fazer isso, porque é o momento de plantar, colher. Não, isso, plantar. Sabe que eu falei tudo errado? Mas se eu falei tudo errado, entenda. Agora é o momento de plantar. A gente tá plantando, colocando a semente, germinando, acordando cedo para que a plantinha tenha as melhores condições para ela sobreviver e crescer uma bela de uma planta maravilhosa pra gente colher os frutos. Agora chega desse papo de agricultora. Acho que eu não vou beber café. Vale a pena não. Deixa passar. Tô com muita vontade. Me instiguei inteira. Mas eu não vou fazer isso comigo, não.